Graça e paz, meus irmãos da TV Caminho Livre. Nesse vídeo vamos refutar o 10º argumento do pastorzinho Eleazar. Abre aspas para ele. Antíoco empreendeu uma guerra em Elão, Oriente, em 163 a.C. Foi frustrado em seus planos e morreu, logo depois deixando seu reino em desordem. Então ele não era grande, como o texto diz, o chifre era grande, ele fez muitas coisas, fecha aspas. Esse é o 10º argumento do pastorzinho Eleazar. Gente, esse argumento nos faz questionar uma série de coisas quanto à pretensa capacidade desse pastor, metido a teólogo, em assuntos como hermenêutica e exegese bíblicas. O proponente demonstra, mais uma vez, sua incompetência na elaboração de argumentos verdadeiramente consistentes e sua completa inaptidão para produzir análises e conclusões minimamente coerentes com o texto profético. Então, antes de qualquer coisa, o texto profético em nenhum lugar afirmou que o chifre era grande, como afirma o proponente. Vamos à profecia, Daniel 8:9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. O chifre era pequeno. Aí ele se engrandece na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Bom, eu tenho uma pergunta a ser feita aqui. O chifre era pequeno em relação a que ou a quem? Quando a gente abre aqui em Daniel 11:21, que é uma descrição do chifre pequeno, embora a igreja adventista não concorde com isso, está dito o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem desprezível. Esse homem desprezível aqui é o chifre pequeno de Daniel 8, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Isso que não se pode dizer do Império Romano. Não se pode dizer do Império Romano. Isso só se pode dizer, isso só se poderia ser dito acerca de Antíoco IV Epifânio. Por quê? Olha, o texto está dizendo, o homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ou seja, ele, Antíoco IV Epifânio, antes de se tornar o Antíoco IV, o Epifânio, ele não estava na linha sucessória do trono Seleucida. Por meio de intrigas, como diz a profecia aqui, intrigas palacianas, ele usurpou o direito de seu sobrinho assumir o trono. Então ele assumiu o trono no lugar de seu sobrinho, cumprindo o texto profético, dando conta de que ele era apenas um homem normal, simples. O texto diz desprezível, que odiava os judeus, evidentemente, ao qual não foi dada, ao qual não tinham dado a dignidade real. Então, foi nesse aspecto que ele se engrandeceu. Então, para a pergunta que eu fiz, ele se engrandeceu em relação a quê ou a quem? Em relação a si mesmo ele se engrandeceu. Por quê? Porque ele, repito, não estava na linha sucessória do trono Seleucida. Ele o usurpou de seu sobrinho por meio de intrigas palacianas, cumprindo exatamente a profecia. Então, foi nesse aspecto que ele se engrandeceu. Certo? Vamos lá. Outro aspecto importantíssimo relacionado às ações do chifre pequeno é que depois de dizer que ele se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa, a profecia lá do capítulo 8 direciona seu foco primeiro sobre suas ações na terra gloriosa, para depois descrever suas ações contra o reino do sul, conforme
descrito no capítulo 11 de Daniel. Ou seja, o texto profético nada relata sobre as demandas do chifre pequeno no Oriente ou no Leste, né? Se a profecia não diz absolutamente nada sobre as ações, os sucessos ou insucessos do chifre pequeno no Oriente ou Leste, é porque tudo o que ele eventualmente tenha empreendido naquela direção não poderia diminuir os impactos gravíssimos de suas ações contra a cidade de Jerusalém, contra o santuário em Jerusalém e o povo de Israel. No texto profético, não há o menor indício de que o chifre pequeno, apesar de seu engrandecimento, deveria se igualar ou até mesmo superar reinos tais como Grécia, Média-Pérsia, Babilônia, etc. Portanto, qual a importância para nós nos dias de hoje saber que Antíoco perdeu uma batalha para Elão? O Flávio Josefo vai dizer, no lugar de Elão, Elimaida, no leste, no ocaso de seu reinado e vida. Qual a importância para nós saber disso? Qual a importância? Então, meus queridos, nós vamos analisar isso que ele acabou de dizer aqui agora, inclusive sobre a ótica da providência divina. Eu quero ler um texto de Flávio Josefo, onde ele escreve as circunstâncias, aqui ó, Flávio Josefo, História dos Hebreus, onde ele descreve as circunstâncias nas quais Antíoco morreu, logo depois de empreender esta guerra. Na verdade, não foi uma guerra, foi uma batalha que Antíoco empreendeu contra Flávio Josefo diz Elimaida, tá? Lá no leste, lá no Oriente. Então eu recorro ao Flávio Josefo, no seu livro 12º, capítulo 13, segundo parágrafo, página 573, que diz assim, prestem atenção nisso. Por esse mesmo tempo, o rei Antíoco Epifânio, que, como vimos, havia partido para as províncias superiores, soube que havia numa cidade muito rica da Pérsia, de nome Elimaida, um templo consagrado a Diana, cheio de dádivas, dentre as quais escudos e couraças presenteados por Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Resolveu apoderar-se dela e então cercou-a, mas foi enganado em suas esperanças, porque os habitantes da cidade demonstraram tanta coragem que não somente o obrigaram a levantar o cerco, como também o perseguiram. Pode-se até mesmo dizer que foi fugindo e não se retirando que ele chegou à Babilônia, com muitas e preciosas perdas. Onde é que ele estava baseado? Babilônia. Onde? No Oriente. Curtia ele ainda a mágoa de tão triste acontecimento, quando lhe trouxeram a notícia de que os judeus haviam derrotado os seus generais e se tornavam cada vez mais fortes. Esse acréscimo de aflição deixou-o de tal modo abatido que ele adoeceu, a ponto de perceber que o seu fim se aproximava. Mandou então chamar os servidores de mais confiança e contou-lhes como se sentia, bem como a causa de sua enfermidade, e que merecia aquele castigo por haver perseguido os judeus, saqueado o seu templo e desprezado o Deus que eles adoravam. E acabando de dizer essas palavras, morreu. Morreu. Agora vocês sabem o que é interessante, meus irmãos e amigos? É que ao morrer desse modo, logo depois de perder uma batalha contra Elimaida, ele cumpre a profecia exatamente. Por quê? Daniel 8:25 diz assim: por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá. Ele assumiu para si o título de Epifânio.
né, logo após assumir o reino Seleucida. Epifânio, manifestação divina, uma coisa nesse sentido. E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. De que modo ele fez isso? Suprimindo o tamide, os sacrifícios diários, estabelecendo a abominação desoladora dentro do recinto sagrado do santuário, obrigando o povo judeu a adorar Zeus, a estátua de Zeus que ele erigiu em cima do altar de sacrifícios dentro do recinto sagrado. Desse modo ele se levantou figurativa e simbolicamente contra o príncipe dos príncipes, o nosso Messias. Mas, diz o verso 25, será destruído sem intervenção humana. Não foi isso que aconteceu com Antíoco? Morreu sem intervenção humana, logo após ser derrotado numa batalha contra Elimaida. Outro detalhe importante que vale ser ressaltado. O texto de Flávio Joséfo não diz que Antíoco se arrependeu, como um pastor, ex-pastor adventista, disse certa vez. Ele disse que Antíoco se arrependeu de ter perpetrado os males que ele perpetrou contra a cidade, o templo e o povo de Israel. Antíoco não se arrependeu. Ele sentiu um tremendo remorso, uma tremenda tristeza, uma tremenda aflição. E isso fez com que ele morresse, sem intervenção humana, cumprindo exatamente a profecia, mas será destruído sem intervenção humana. Bom, eu queria perguntar o seguinte para o jovem pastor Eliazar. A teologia adventista admite que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que supostamente teriam começado em 457 a.C., e supostamente terminado em 22 de outubro de 1844. Ou seja, já que vocês admitem que o santuário mencionado em Daniel 8,14 não era o terrestre, porque o terrestre foi destruído, como vocês mesmos afirmam e reconhecem, no ano 70 da nossa era, então vocês vão afirmar que o santuário mencionado em Daniel 8,14 é o santuário celestial, né? As profanações, tanto no terrestre, no santuário terrestre, quanto no celestial, segundo a profecia, deveriam se encerrar 22 de outubro de 1844, segundo vocês mesmos. Porque o chifre, nessa ocasião, deveria ser destruído sem intervenção humana. Chifre pequeno, que vocês dizem ser primeiro Roma pagã, depois Roma papal. Quem foi que foi destruído sem intervenção humana na Igreja Católica? Em 22 de outubro de 1844. Que segundo você, o jovenzinho Eliazar, e a sua teologia, afirmam que foi chifre pequeno. Primeiro Roma pagã, depois Roma papal. Quem foi que morreu sem intervenção humana em 22 de outubro de 1844, para que a profecia se cumprisse e as profanações tivessem seu fim? Veja, vocês não podem, como vocês fazem arbitrariamente, transcender a data de 22 de outubro de 1844. Por que não? Porque a profecia diz que as profanações durariam até 2.300 tardes e manhãs, que vocês afirmam que terminou em 22 de outubro de 1844. O que foi que aconteceu com a Igreja Católica nessa data? Ela deixou de admitir alguma doutrina dela, que, segundo vocês, tornou inoperante e ineficaz o ministério de Cristo no santuário celestial, no suposto compartimento santo, durante 1810 anos? Hã? A Igreja Católica renunciou a alguma doutrina? Algum papa da Igreja morreu nessa época, 22 de outubro de 1844, para que a profecia se cumprisse? Porque o chifre pequeno seria destruído sem intervenção humana, já que a profecia, segundo vocês mesmos, terminou em 22 de outubro de 1844. O que foi que aconteceu com a Igreja Católica nessa data? Não precisa esquentar não, porque eu respondo. Nada! Nada! Absolutamente nada aconteceu em 22 de outubro de 1844. E aí vem a Igreja Adventista e começa a fazer ilações transcendendo a data de 1844,
como se o chifre pequeno, mesmo depois dessa data, continuasse o quê? Conspurcando o santuário celestial. Não, mas aí eles vão dizer, não, nós não afirmamos isso. Nós afirmamos que a partir de 22 de outubro, o santuário seria purificado. Como? Como ele seria purificado? Se a Igreja Católica Apostólica Romana não renunciou a nenhuma de suas doutrinas que, segundo vocês, tornaram o ministério de Cristo num suposto lugar santo, inoperante e ineficaz. A Igreja, depois de 1844, renunciou a alguma doutrina sua que tornou inoperante e ineficaz o ministério de Cristo num suposto lugar santo? Não renunciou. A Igreja Católica Apostólica Romana continua sustentando, afirmando as suas doutrinas do mesmo jeito, que ela faz há quase 2000 anos. E aí, como é que ficam vocês? Hein? Porque a profecia de Daniel 8, com relação ao fim do chifre pequeno, se cumpre exatamente na vida de Antíoco, que morreu sem intervenção humana logo depois de ter empreendido uma batalha contra Elimaida, no Oriente. Mas a Bíblia, o texto profético, não fala nada acerca disso. Nada. Nada, absolutamente nada. Nenhum sucesso ou insucesso do chifre pequeno lá no leste. Simplesmente diz que ele se engrandeceu na direção do sul, do leste e da Terra Gloriosa. Simplesmente isso. E no capítulo 11, nós temos a descrição dos relatos envolvendo o Reino do Norte, dinastia Seleucida, e Reino do Sul, dinastia Ptolomaica. No capítulo 11 nós temos isso. Nós não temos absolutamente nada no texto profético falando de alguma demanda do chifre pequeno no Oriente. Ele cresceu na direção do leste porque ele assumiu o trono Seleucida. Ele se engrandeceu na direção do leste por isso. Ele era um homem desprezível, não estava na linha sucessória do trono Seleucida, usurpou o direito de seu sobrinho sobre o trono Seleucida por intrigas palacianas, ou seja, cumprindo exatamente a profecia que está ali no capítulo 11. Nada disso pode ser dito acerca do Império Romano. O chifre, veja, o chifre pequeno não era grande, ele era pequeno. Mas por que ele se engrandeceu? Se engrandeceu, repito, isso é para colar na mente de todos esses que estão me assistindo agora. Se engrandeceu porque assumiu de forma usurpadora o trono Seleucida quando ele não estava na linha sucessória. Foi desse jeito que ele se engrandeceu. Foi desse jeito que ele se empoderou. Agora, o chifre pequeno, ou seja, não há nenhum indício, nada, nenhuma pista, nenhuma evidênciazinha, por menor que seja, de que o chifre pequeno, apesar de seu engrandecimento, deveria se igualar ou mesmo superar impérios ou reinos como o greco-macedônico, o medo-persa ou o babilônico, etc. Nada na profecia indica isso. Um chifre pequeno, tipo o símbolo do grande Império Romano? Vocês desconsideram esses aspectos da profecia. Vocês desconsideram isso. Ele era pequeno em relação aos 4 chifres que surgiram. Ele era pequeno em relação ao chifre grande do bode que foi quebrado. Ele era pequeno em relação aos 2 chifres do carneiro. A sua natureza era essa, chifre pequeno. A Bíblia não dá nenhum indício, nenhuma pista, nenhuma evidência de que ele deveria se igualar ou até mesmo superar impérios greco, macedônico, medo-persa ou babilônico. Nada, não existe nada disso na profecia. O fato dele ter perdido uma batalha no ocaso de sua vida e reino para Elimaida foi mais um fato da providência divina que
culminou na sua morte para cumprir a profecia conforme expressada na palavra de Deus. Foi destruído sem intervenção humana. Já isso não pode ser dito de Roma Papal, Igreja Católica Apostólica Romana. Não é verdade? Seu argumento, o pastorzinho, cabeça de feijão, é ridículo. O seu nono argumento é ridículo. Mais um argumento patético. Repito, você, com seus argumentos ridículos e patéticos, produz mais embaraços à teologia adventista do que ela já tem, por admitir o que ela admite. Eu vou dar um spoiler do 11º argumento, que é tão ou mais ridículo do que esse nono aqui, do que esse 10º argumento. Só um spoiler, não vou comentar. 11º argumento do pastorzinho cabeça de feijão. Abre aspas para ele. Antíoco não teve êxito em sufocar a revolta dos macabeus na Judéia. Um ano antes de sua morte, os judeus reocuparam Jerusalém, rededicaram o templo e, para todos os efeitos práticos, recuperaram sua independência. Não teve êxito na Terra Gloriosa. Antíoco não teve êxito na Terra Gloriosa. Fecha aspas para ele. Meu Deus do céu. Esse é o 11º argumento. A minha língua coça para tentar comentar esse argumento agora, mas não vou fazer isso, tá? Não vou cansar vocês, não, mais do que eu já estou fazendo. Tendo que refutar essas imbecilidades aqui. No próximo vídeo a gente refuta esse 11º argumento aqui. Mais um argumento patético, ridículo, estúpido, idiota. Meu Deus do céu. Preste atenção na palavra, meu irmão. Preste atenção na palavra. Não se deixe ser enganado com supostas verdades, com desvios interpretativos. Foca na palavra. Deixe a palavra orientar você. Deixe-se, permita-se ser guiado pela palavra. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.